Graças te damos, Senhor, aleluia, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos na tua casa, Pai. Aleluia, já sentimos a tua presença, Papai querido. Aleluia, através dos louvores que aqui foram entoados, Papai. Senhor, mas eu creio que o Senhor tem muito mais para nós nessa noite, Pai. Eu creio, aleluia, que o Senhor já colocou uma palavra no coração do teu servo, Pai. E eu creio, aleluia, que Ele está se transbordando neste momento para trazer algo dos céus para a tua igreja, aleluia. Que nós possamos, aleluia, estar com o nosso coração atento neste momento para receber essa palavra, Pai. Aleluia, continua abençoando esse trabalho. É que eu te peço e te agradeço em teu santo nome, Jesus. Amém. Senhor Jesus, igreja. Amém, irmãos. Estamos felizes com o Senhor por essa oportunidade que temos conseguido pela terceira vez aqui. Terceira vez adorando essa igreja. Estamos felizes com o Senhor, porque o Senhor tem os seus meios, tem os seus propósitos. E a gente glorifica a Deus por poder tornar aqui essa casa, nesse lugar tão abençoado. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto, Deus abençoe, pastor, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus, aos obreiros que estão aqui na minha retaguarda, em nome de Jesus, e a toda a igreja, que o Senhor possa abençoar a minha noiva que está lá, louvando, a Jô, Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Deus está nessa noite e tem algo especial para fazer sobre nós aqui. Você crê nisso? Abra sua Bíblia de 1 Reis, capítulo número 17. Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim o texto. Elias o tisbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro no nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos em que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para leste e refugia-te para perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás no ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali têm alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho do Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol, e ele saciava a sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passaram alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie o teu sustento. E você diga amém por essa palavra. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer mais uma oração aqui. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva, é santa e é verdadeira, e é por ela que nós nos reunimos aqui. Senhor, nós estamos nesse último dia, Senhor, dessa festa, desse congresso, Pai. Eu tenho certeza que durante esses dias, Pai, a tua palavra, Senhor, foi como flecha do coração dos teus filhos aqui. Uma vez mais, usa-me, Senhor Jesus, como instrumento, e que a tua palavra encontre guarida, Senhor, nos corações aqui. Queremos repreender, Senhor Jesus, toda oposição contra a tua palavra. Tudo aquilo que impede, Senhor, da semente da tua palavra cair em terra boa e germinar. Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, os nossos pensamentos, para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem reservado para nós. Toca, Senhor, do alto da cabeça, dos pés, Senhor Jesus, enquanto a tua palavra é ministrada. Porque essa palavra é poderosa para curar, para libertar, para restaurar, para desfazer, Senhor Jesus, toda a artimanha de Satanás contra a nossa vida. Pai, porque nós sabemos que a nossa luta não é carnal e por isso estamos lutando com as armas espirituais.
Pai, se há algum ataque, Senhor Jesus, espiritual nessa noite, paralisa pelo poder da tua palavra, Senhor. Enquanto nós estamos aqui, Senhor Jesus, ministrando, falando da tua palavra, o teu Espírito tem liberdade para tocar, para desfazer, para quebrar, para entrar, para agir, Senhor, para restaurar, para limpar, para purificar, porque a tua palavra é poderosa, é por ela que nós nos reunimos aqui, para tirar o cansaço, a fadiga, o medo, a opressão, a tristeza, tudo aquilo para que impede, Senhor, nesta noite de recebermos, Pai, a tua palavra, que o nosso coração possa estar aberto, Jesus, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor está derramando sobre nós nessa noite, Pai. Glorifica o teu nome pela tua palavra, em nome de Jesus, a igreja grita dizendo amém. Amém. Está glorificando ao Senhor e glorificando mesmo, aleluia. Aleluia. O texto que eu fiz menção nessa noite, irmãos, fala de um período negro em que Israel está vivenciando, justamente com a nova liderança, o novo monarca sentando no trono. A gente consegue ver a diferença de um rei que serve ao Senhor e um rei que não serve ao Senhor. E por isso que eu digo sem sombra de medo que Israel vai vivendo os seus piores tempos espirituais. Quem está assumindo o reinado agora neste tempo é um homem chamado por nome Acabe. Acabe, ele vai fazer tudo o que desagrada ao Senhor. E além de ele fazer tudo o que desagrada ao Senhor, ele vai se casar com uma mulher chamada por nome de Jezabel. Essa mulher, ela é filha de Etibaal, ela traz uma cultura da sua casa, da sua família, adoração a Baal. E não só isso, quando ela se casa com Acabe, ela vai ter liberdade agora de trazer todos os seus deuses para dentro do território de Israel. Tanto é que quando você vai ler o capítulo 16, que vai iniciar a história de Acabe como rei de Israel, vai demonstrar que Acabe, por amar a Jezabel, não é Jezabel que vai fazer, mas é Acabe que vai levantar um templo a Baal dentro do território de Israel. Então veja, Israel é uma nação separada, exclusiva somente para adorar ao Senhor. Desde o momento da libertação do Egito, Deus havia dado uma ordem para Israel somente adorar a Ele, e não servir a outros deuses. Só que ao longo da caminhada e no decorrer da história de Israel, reis vão aparecendo, que servem ao Senhor e outros não. E com esses que não serviam ao Senhor, a adoração começa a ser miscigenada. E a gente começa a ver dentro do território de Israel outros deuses que não eram para estar lá. Outros cultos que não eram para estar lá. Um incenso que não era para estar lá. Mas está acontecendo, a fumaça está sendo erguida, o culto está acontecendo. No meio desse cenário de idolatria agora, o Senhor vai levantar um homem chamado por nome Elias para profetizar. Eu expliquei todo o cenário de Israel para que você possa entender que Elias é levantado em um ambiente completamente atípico do qual o Senhor havia colocado como padrão para Israel. O Senhor deveria ser adorado exclusivamente e não poderia e não deveria ter a sua adoração dividida com mais nada. Só que no meio desse tempo, desse interim, Israel começa a deixar o Senhor, não só nas suas atitudes, primeiramente no seu coração, porque toda atitude que acontece do lado de fora é uma decisão que já partiu do lado de dentro. Israel abandonou o Senhor do lado de dentro e por isso agora está também abandonando o Senhor do lado de fora. Tudo isso parte da liderança, parte do reinado, parte do rei, parte da casa, parte da família, mas Israel automaticamente começa a abraçar essas atitudes. Veja, mesmo eles deixando o Senhor de tão prontidão vai levantar um homem chamado por nome Elias para trazer de volta o povo, para trazer de volta aqueles que o Senhor havia libertado das garras de Faraó para o centro da adoração de volta, porque Deus não queria perder o seu povo, Deus não queria perder Israel, Deus amava Israel e por amar levantava profetas para profetizar em seu nome, para trazer de volta o povo para o centro da sua vontade. Mas Israel está na condição da mulher que é colocada como prostituta, que abandona o seu marido, como Oséias vai narrar. Oséias vai deixar bem claro sobre o cenário e como o Senhor vai dar uma ordem dizendo: olha, vai em casa-se com uma prostituta. E o cenário em que Oséias vai ter essa mulher agora é um cenário completamente contraditório, porque como se casa-se com uma mulher que não é fiel a ele, e
E ele vai indagar ao Senhor sobre isso. E o Senhor vai dizer assim: olha, como essa mulher não é fiel a ti, Israel também não é fiel a mim. Deita-te com todos os seus ídolos, e por isso, como essa mulher não é fiel a você, Israel também não é fiel a mim. Na primeira oportunidade, Israel me trai. Na primeira oportunidade, Israel me deixa. Na primeira oportunidade, Israel se deita com seus ídolos e abandona o leito imaculado. Espiritualmente estou falando aqui da adoração que eu havia separado exclusivamente para Israel. Na primeira oportunidade, eles viram as costas para mim. Na primeira oportunidade, eles me deixam, eles me traem. E que geração é essa que nós estamos vivendo, irmãos? Geração que na primeira oportunidade vira as costas para o Senhor. Nós estamos agora na virada de ano, Natal, Ano Novo, Carnaval está chegando aí. E aí a gente consegue ver a diferença das pessoas que vivem uma vida com o Senhor e outros que vivem só de momento. Quantos nesse final de ano estão virando as costas para o Senhor e abandonando o Senhor por qualquer prato de lentilha que aparece, deixando o lugar da adoração, deixando o lugar da oração, deixando o lugar da santificação, deixando o lugar da obediência, deixando o lugar do sacrifício para se deitar por qualquer oportunidade de saciar os seus prazeres carnais. Mas eu vim lá de Paranaguá para liberar uma palavra aqui em Morretes, que Deus vai levantar uma geração que passe de vida, que venha o que vier, eles continuarão firmes na palavra liberada pelo Senhor. Será que essa geração está aqui hoje na Morretes, está aqui na igreja batista, adorando ao Senhor? É uma geração que pode passar vento, pode passar o céu, pode passar a terra, mas eles permanecem no mesmo lugar que Deus chamou. Pode vir o que vier, a tentação que vier, os pratos que vier, o seu coração não está inclinado para a Babilônia, mas o centro do seu coração está em servir exclusivamente ao Deus que comanda tudo em Deus. Espírito falando para ela, diga: Deus quer tudo de você. Diga: Deus quer tudo de você. Deus não quer metade, Deus não quer parcela, Deus não quer dividir o teu coração com nada. Por isso Ele me trouxe hoje aqui para dizer: marquei esta festa para lembrar o meu povo que eu não divido o que é meu com nada deste mundo. Ou você é meu, ou eu não quero mais nada de você. Tem gente que pensa que pode entregar 10%, tem gente que pensa que pode entregar 80%. Não, Deus não quer apenas alguma porcentagem, Deus quer tudo. Ele quer 100% da nossa vida. E por isso Israel, ao longo de toda a jornada, vai abandonar o Senhor. Mas o Senhor, usando todos os seus meios, para que Israel volte de volta para o centro da sua vontade. Tem coisa que o reconhecimento faz. Tem coisa que a oração faz. Mas tem coisa que só a decisão. Porque reconhecer, todos nós reconhecemos. Quem reconhece Jesus como único Salvador aqui nessa vida? Agora eu te pergunto: quem decide todos os dias Ele como único suficiente Salvador? Porque a decisão parte das oportunidades que aparecem ao longo do caminho de abandoná-lo, de deixá-lo. Mas você tem no seu coração a escolha de agradá-lo ou desagradá-lo. Mas entenda, Israel está vivendo isso a partir do reinado, da liderança que abandonou o Senhor. E por isso eles estão vivendo daquela forma. Mas o Senhor vai levantar o nome, porque para cada tempo de declínio espiritual, Deus sempre vai levantar alguém. Vou liberar de volta aqui porque você não entendeu. Para cada tempo de declínio espiritual, Deus sempre vai levantar alguém. Está olhando para o cenário da igreja no Brasil, está olhando para o cenário da igreja no mundo, está dizendo: Deus perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nada. Ele continua no controle absoluto de tudo, porque ainda existe 7.000 que não deitam a mão à adoração a Jesus. Ainda existe 7.000 que não se vendem a qualquer prato de lentilha que aparece. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu tenho certeza que parte desses 7.000 estão aqui na igreja Batista Independente, nesse encerramento de festa, que estão aqui não vão deitar as oportunidades de Jezabel. O mundo vai gritar, as oportunidades vão gritar, mas você vai levantar a sua voz e vai decidir adorar a Ele exclusivamente.
Por isso, esse homem chamado por nome Elias vai aparecer no cenário. O texto não dá muitas referências de Elias, apenas o apresenta. O texto não diz de toda a sua biografia, de onde ele veio, ele só lança na história. Porque existem momentos, irmãos, que a nossa vida pouco importa. Às vezes, a gente coloca tanto respaldo na nossa vida, porque só Deus sabe de onde ele tirou. Verdade, todos nós temos que isso para perguntar. Mas o que está acima de tudo é o propósito que Deus tem para revelar na vida de nós. Tem muitas pessoas aqui que justificam da onde saiu, da onde veio, tentando alterar o propósito que Deus tem. Por isso que existem momentos na nossa vida que Deus vai esconder o nosso passado e revelar apenas o propósito. Porque se a gente ouve muito do passado, é capaz de nós ficarmos presos a ele. E por isso o propósito é revelado. Nós vemos exemplo na Bíblia como a mulher de Ló, que tem a oportunidade de receber o livramento e caminhar para uma terra de estado, mas ficou presa no lugar onde Deus havia tirado. E não conseguiu caminhar em direção ao propósito. Porque olhou para trás e ficou parada. Porque todas as vezes que a gente volta para olhar o que aconteceu ou o que está acontecendo, nós paramos diante da jornada. Existem momentos da nossa vida que Deus vai esconder o nosso passado. Não porque Ele não quer que isso aconteça muito, mas é porque a gente precisa entender que o propósito é maior do que o passado que a gente já teve. Porque vamos falar a verdade, irmão, se a gente não colocasse no telão o que você fez ou o que você passou lá atrás, muitos de nós não conseguiríamos exercer o chamado com excelência. Porque tanto os de fora quanto nós por dentro não conseguiríamos nos sentir dignos, e a gente não é mesmo, mas sentir realmente o lugar onde Deus quer que a gente esteja para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A culpa vai no coração, as pessoas começam a falar. Por isso que existem momentos na nossa vida que Deus vai esconder da onde Ele nos tirou, para que a gente entenda aonde Ele vai nos levar. Vou liberar de volta essa palavra para que você grave no teu coração. Existem momentos que Deus vai esconder da onde Ele te tirou, para que você consiga caminhar em liberdade para onde Ele vai te levar. Porque o lugar que Deus tem para revelar é maior do que o passado que você já viveu. Eu senti Deus aqui nessa noite. Elias, o tisbita, aparece no cenário e começa a profetizar. E depois a profecia liberada para Acabe, dizendo que não haveria chuva em nenhum vale, o Senhor se manifesta com uma palavra dizendo para ele: olha, levanta-te e sai e vai ao Querite. Eu acho interessante porque ninguém diz que Deus ordena Elias para ir ao Querite. E depois as outras coisas começam a ser ordenadas também. Você lembra? Veja na passagem, está no texto ali onde está falando sobre os corpos. E Deus ordenou os corpos. Aí depois aparece o cenário da viúva. E o texto diz: e Deus ordenou uma viúva para que sustente. Mas a primeira palavra de ordem não vem para o corpo nem para a viúva. A primeira palavra de ordem vem para quem? Para o profeta. Porque antes de Deus submeter as coisas, a palavra que a gente carrega, nós precisamos submeter a palavra. As coisas se moverão ao nosso redor quando nós nos submetemos à palavra de ordem inicial que Deus deu. Aí eu te pergunto aqui nessa noite: tu está pedindo para que o povo se movimente, mas se nem você já entrou na palavra que Deus deu, nem você está inclinado à palavra que Deus disse, como que você quer que o povo se movimente? Como você quer que a viúva apareça, sendo que nem você entrou na palavra que Deus liberou? Sabe o que Deus está dizendo hoje nessa noite? Antes de eu mover as coisas, eu quero que você se mova. Antes de eu mover pessoas, eu quero que você se mova. Antes de eu mover qualquer animal, porque eu sou capaz de mover céus e terra. Mas antes de eu mover tudo isso, eu quero que você se mova com obediência à palavra que eu liberei. Eu não sei o que Deus tem falado ao teu respeito. Eu não sei o que Deus tem falado individual para cada um aqui. Mas Deus está dizendo: eu estou disposto a mover céus e terra para que a palavra se cumpra. Mas para que isso aconteça, eu estou esperando você se subordinar a ela, se inclinar a ela. Levante a sua mão hoje aqui nessa noite, porque eu estou sentindo que tem igrejas que começarão a se mover no mundo espiritual, mas elas só se moverão a partir do momento que você se mover a palavra. Quer mudança para o ano de 2026? Deus está dizendo: ouça a minha palavra, pratica a minha palavra, anda na minha palavra, porque eu vou mover coisas extraordinárias ao teu respeito. Levante a sua mão e leve a palavra para o coração, porque Deus está movendo algo na noite, como um dia. É uma
abundância. Deus está movendo algo hoje aqui, nesse encerramento de festa. É lá na tua casa, é lá na tua família, é lá na tua parentela. Alguém diz que vai morrer no tráfico, vai morrer na maconha, vai morrer na bebida, mas Deus se levanta hoje nesse domingo para quebrar a palavra de maldição e dizer: eu vou morrer ainda antes do final do ano. E a palavra, eu vou entrar, eu vou livrar, eu vou fazer, eu sou o Senhor. Para que ele se organize, primeiro nós somos que se organizamos. Ezequiel capítulo 37. E o Senhor me tomou e me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor liberou a palavra em vale ou liberou a palavra para Ezequiel? O que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, é possível esses ossos tornar a vida? Porque antes de Deus liberar a palavra através de nós, Ele libera a palavra em Senhor Jeová, tu sabes. E o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Estou sentindo que tem barulho de ossos hoje aqui nesse lugar. Eu estou sentindo que Deus vai fazer o Senhor. Levanta a tua mão e recebe essa palavra. Senhor, ainda antes do final do ano, faz alguém ouvir um barulho que o Senhor está organizando alguma coisa. Mas, Senhor, antes do final do ano, esses ossos vai fazerem um barulho e esse crente, essa mulher ouça o Senhor trabalhando nesse momento. Antes de Deus ordenar os ossos, Deus ordena quem? Profeta. Ezequiel, profetiza. Profetiza esses ossos e diz assim a esses ossos. Porque antes das coisas se moverem como os ossos se moveram, antes das coisas se subordinarem à palavra, Deus veio que você, que eu, nos subordinemos à palavra. Elias se levanta e vai ao lugar onde Deus havia falado. Querido, nós significa lugar importante. Lugar que o Senhor está nos colocando, amando, certo. Existem momentos que o Senhor terá com querido, porque o propósito precisa estar encaixado perfeitamente. Não dá para deixar rebarpas ao lado. Não dá para deixar sobras ao lado. Por isso que Deus nos levará por caminhos, irmãos, que vai quebrar o nosso erro e as nossas próprias vontades. Para que a gente possa se encaixar no que Deus quer e não no que queremos. E Deus está dizendo hoje nessa noite para nós. Eu estou te levando por queridos para que você saiba que eu estou te encaixando no tamanho certo. É difícil se encaixar no tamanho que Deus quer. É difícil ser podado, é difícil ser tratado, mas Deus está nos encaixando do tamanho certo. Você pode dizer para esse crente que Deus está te encaixando do tamanho certo. Diga para esse crente, com medo, diga: Deus está te encaixando do tamanho. Está dolorido, é porque Deus está apertando para encaixar. Só que no meio do processo a água do querido vai secar porque não havia chuva e nem orvalho. E o Senhor vai dizer assim para Elias: Elias, levanta e vai até Sarepta, porque eu já ordenei uma viúva que te sustenta. Veja, hoje já disse aqui, as coisas começam a se subordinar à palavra que Elias carrega, porque primeiro Elias se subordinou à palavra. Mas há um segredo escorrido lá daqui, porque a palavra que a gente carrega, ela é tão poderosa quando a gente se subordina a ela em obediência, que ela fala muito mais sem a gente falar. Você já parou para pensar que existem momentos que Deus fala de você sem você falar de você mesmo? E é isso que vai acontecer aqui em texto. A Bíblia diz que quando ele chega em Sarepta, a mulher está catando graveto, pastor. Está catando graveto
e já recebe ele e diz: Senhora, vai lá, pega um pouco de água para mim. Ela levanta e vai buscar água para ele sem nenhuma recepção. Porque ela não conhecia ele e ele não conhecia ela. Como que vai receber alguém em casa sem recepção, sem nome, sem nada? Mas é nesse momento que a gente vê algo sendo revelado aqui. O quê? Pergunte o quê? Pergunte o quê? Deus apareceu primeiro, antes de Elias aparecer. Olha o que o texto diz aqui. Porque eu já ordenei. Ele estava lá no Querite e Deus estava dizendo assim para ele: ei, eu já ordenei. Sabe o que ele está dizendo? Eu já cheguei lá antes de você chegar. Eu já falei de você antes de você aparecer. E por isso a mulher não tem receio algum de recebê-lo. E por isso a mulher não consegue endurecer o seu coração a pegar um pouco de água. E por isso a mulher não consegue tentar repudiá-lo naquele momento ali. Porque antes dele chegar, Deus já havia chegado primeiro e já havia falado com ela. Deixa eu falar uma coisa aqui nessa noite. Deus vai falar de você em lugares onde você não pode chegar. Deus vai falar de você em mesas onde o teu nome está sendo falado. Eu te falo uma coisa: Deus vai te justificar. É profético isso aqui. Em lugares onde você não tem poder de fala, mas Deus vai descer na mesa, Deus vai chegar na casa, Deus vai entrar no território e Ele vai falar quem é você, Ele vai falar quem é sua casa, Ele vai falar do tempo de oração que tu tem com Ele vai falar das denúncias. Deus está dizendo: guarda a sua fala, fecha a tua boca, porque vem tomar a terra de alguém mexe nessa noite. E vou falar por você, vou falar pela tua casa, vou falar pelo teu ministério, vou falar pela tua família. Mas a sua mão não pode conseguir o espírito de justiça entre nós aqui. Alguém foi injustiçado aqui, alguém foi deixado de lado, mas Deus está dizendo: eu vou descer e vou falar de você. Eu estou sentindo ele começar hoje aqui no lugar. Eu não falei isso, tu sabe que eu não fiz isso, e o peso na consciência agora está aí pedindo você até que entregar uma adoração verdadeira ao Senhor. Mas Deus está dizendo: eu sou justiça hoje nessa noite. Eu vou descer em lugar onde você não pode ir, mas eu vou entrar. Guarda o preço que eu já tinha preparado para digitar no WhatsApp. Guarda a fala, porque eu vou falar de você. Eita! Não vai ter racha, não, O Espírito de Deus está dizendo: eu vou descer hoje. Eu vou descer hoje. Se fosse você está dando glória, porque quando você está dando glória, ele está descendo. Enquanto está exaltando, ele está descendo. Enquanto está liberando palavra, ele está entrando. Ele vai tirar o teu mão daquela guarda, vai tirar o teu mão daquela mesa. O Deus de justificação já está aqui, poxa. Aqui, ele está curando corações, está curando mentes, sentando aqui debaixo de guerra. Se
para batizado em língua assim da gente pegar a boca. Porque quando ele te renova, ele entra. E quando ele te renova, ele te justifica. O sangue na cruz do Calvário é poderoso para desfazer a mentira, para desfazer a fofoca, para desfazer o engano, para quebrar todo impedimento. Eu já ordenei. Depois que ele chega na recepção, ele já expulsa a habilidade do trabalho. Mas ele chega e a Bíblia diz que ele vai pedir. Qualquer coisa que você está pedindo nessa mensagem, ele vai pedir? Ele vai pedir? Ele vai pedir água. Agora eu te mostro um cenário e você compreende ele. Israel está passando uma das suas piores secas de toda a história. Não tem água nos animais do reino. Porque no capítulo 18 você encontra Acabe abrindo os portões do palácio e procurando água para os seus animais não estão morrendo. Está faltando água na casa do rei. Não tem água no rio mais conhecido, que era o que? A Pocito. Mas quando ele chega na casa dele, ele não quer um copo de água. E ela vai mostrar uma jarra para ele. Existem lugares que, ao nosso ver, a nossa visão, são completamente repudiados. Mas lá tem coisas que ocultam. Vou liberar uma palavra hoje para você. O reino vai passar, e o reino dessa terra, por um período de seca terrível. As pessoas procurarão água e não encontrarão. Não estou falando de água física, estou falando de fonte espiritual. Procurarão e não encontrarão. Mas enquanto em muitos lugares não terá água, dentro da igreja batista independente, é só pisar a porta que a água já será obtenida. Vou liberar de volta essa palavra. Não vai ter água na casa de muita gente, mas na tua casa vai ter água. A nação pode passar uma crise terrível, mas a tua casa haverá providência, diz o Senhor. Pode faltar na casa de todo mundo, mas na tua casa não vai faltar. Vou liberar de volta essa palavra. Vou pisar na porta e vou perguntar: aqui tem? Tu vai chamar e dizer: aqui tem. Aleluia. Levante as suas duas mãos e recebe essa palavra. Deus vai fazer transbordar na casa de alguém hoje aqui. Deus vai fazer transbordar na casa de alguém aqui. Vai faltar na direita, vai faltar na esquerda, mas na tua casa não vai faltar. Como disse o salmista no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão na tua direita. Lá você vai estar no lugar da previdência. Tu vai estar no lugar da frente. Tu vai estar no lugar onde tem. Aleluia. Pode passar céus e terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, elas não passarão. Levanta a sua mão e receba a providência, a fonte de Deus hoje chega na taça. Mas além do general, a Bíblia diz que Deus estava indo de onde? No lagar, diga comigo, lagar. Mais forte, igreja, diga no lagar. Eles estavam ali no lagar, não era tipo, porque se malhava aquilo na ilha. Só que veja, nos versículos anteriores diz que a terra estava passando por um processo de empobrecimento terrível, ao ponto dos filhos de Israel estavam dentro de cavernas, que foram obrigados, subjugados pelos midianitas. Dentro das cavernas, eles estavam lá, não tinham poder de plantar e colher, porque até plantavam as midianitas empurravam tudo. Mas veja, a terra está passando por um processo de fome. Israel está no processo de empobrecimento. Na casa de ninguém tem, mas salário de leão. Não é leão. Eu vou te liberar essa palavra porque você não entendeu. Vai faltar trigo na casa de muita gente. Pelo processo da opressão espiritual, tem gente que vai chorar pedindo trigo. Mas enquanto está faltando na casa de muita gente, tu vai estar lá no lugar de cima. Vou liberar de novo isso aqui para a galera que eu estou sentindo que é um cheiro
porta aberta para alguém aqui nessa noite. Eu senti que Deus vai surpreender alguém hoje aqui nessa noite. Vai faltar na casa de muita gente. Recebe essa palavra que para 2026 vai fazer uma virada na vida de alguém em 2026. Vai faltar na casa de muita gente, mas Deus não vai deixar faltar na tua casa. Ele vai prover, Ele vai fazer, Ele vai entrar, Ele vai cumprir, Ele vai entrar de uma forma nova. É necessário a gente confiar em todo o processo de provisão. Ele vem atrelado à confiança. Você lembra do salmista do Salmo 20? Uns confiados ao dizer, mas nós fazemos menção no nome do Senhor. Uns inclinam e caem, mas nós permanecemos de pé. É todo aquele que decide em ficar debaixo da palavra da provisão de Deus, ele nunca vai ficar caído. Deus sempre vai entrar com respaldo para que ele permaneça. Hoje você tem que Deus pega a mão desse e diga: Deus vai te entrar com a sua providência ainda no final desse ano. Diga para as pessoas: Deus vai entrar com a sua providência no final desse ano. Eu estou falando dessa forma para que você possa compreender. Porque não é uma coisa simples, porque se fosse uma coisa normal, você fazia com a tua mão, fazia com o teu braço, mãos e provar na mão, é você trabalhar, mas você provar na mão de Deus é confiar no que Deus vai fazer. E Deus vai ser bom para uma super provisão antes do final do ano. E essa porta vai ser tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que vai abastecer não só o final desse ano, mas vai te dar suporte para todo o ano de 2026. Se você levantar a mão aqui, eu falei de fé, falei de confiança, falei de propósito, e Deus está dizendo: só vai se cumprir se você se submeter à minha palavra. Quer ver as coisas se moverem? Se submeta à minha palavra que eu amo aqui. Estou sentindo o espírito de ousadia sobre mim. E ele está dizendo: profetiza, porque tu não está aqui no teu nome, tu estás aqui no meu nome. Abre a boca e libera a palavra, porque enquanto tu libera a palavra, eu estou movendo o mundo espiritual hoje aqui sobre esse lugar. Mas é uma palavra de campeado. Mas veja, o cenário dela não é tão favorável assim, porque ela tem água, mas não tem farinha, não tem pão. Você veja que o texto deixa muito claro que ela vai fazer o último mantimento dela para dar para os filhos e vai. Então, no pensamento dela, era a última alimentação. Ela não tem pão, não tem, mas ela tem água. Porque vai existir tempos na nossa vida que vai faltar muita coisa. Mas se a gente tiver água, eu preciso pegar isso para minha geração. Eu falei sobre provisão aqui, mas eu preciso falar da parcela que a gente não conta, que vai existir momentos sim, que vai faltar, mas não vai faltar água. Tem alguém aqui que se eu virar minha cabeça para baixo vai cair desse lado. Mas está aqui porque está por causa da água. A Bíblia diz então que ele vai pedir também um bocado de pão, um bolo, farinha. E ela vai explicar para ele: eu estou catando esses tabatos de graveto aqui para fazer para você, para mim, para os meus filhos. E a gente vai comer, acabou. É isso que ele está dizendo para ela. Que ela está dizendo para ele. Aí ele diz assim para ela: olha, faça o primeiro prato, porque é assim que o Senhor. Não se acabará. Meu Deus, ela não se acabará. A farinha da panela não se acabará. E o azeite. O segredo está aqui. Quer o segredo do julgamento? Amém. O que ele vai dizer? Faz o primeiro prato. Eis o segredo. Está fazendo o segredo. E por isso que existem momentos de aperto na nossa vida que a gente quer o socorro de Deus e Deus não aparece. Porque no momento que a gente tem que ficar para Ele, a gente pega para nós. E nunca
começar a fazer uma retrospectiva aqui desse ano. Quantas coisas você deu para o Senhor? Quanto tempo você deu para o Senhor? Quanto você ofertou na casa do Senhor? Quanto você dizimou na casa do Senhor? Quanto você adorou na casa do Senhor? Aí eu te pergunto, todos nós queremos provar do favor de Deus. Eu quero provar, você quer provar, tua casa quer provar, nossa família quer provar. Aí eu te pergunto, quantos de nós estamos entregando primeiro para o Senhor? Quantos de nós estamos colocando o Senhor como prioridade na nossa vida? E aí eu te pergunto, por que a mão do Senhor não está se movendo no sobrenatural, no extraordinário? Porque a gente está pegando tempo para a gente, não dando nada para o Senhor. Só que Deus está dizendo, antes de você dar tempo para tanta coisa nessa vida, começa a dar tempo para mim. Levanta de manhã e coloca o pé para fora da cama, se não dá para dobrar o joelho, tem gente que tem problema de apetite, mas pelo menos faz uma oração agradecendo ao Senhor e pegando aquele dia na mão do Senhor. Mas que já levanta louco da cama, correndo porque está atrasado. Eita glória! Quando você vai comer o primeiro alimento do dia, pare, ore e agradeça ao Senhor. Não vai colocando logo na boca, não. Por quê? Porque a gratidão entregando primeiro para Deus, o Senhor é o Senhor que me deu essa provisão. Mas na hora que a porta fecha, na hora que o calo aperta, na hora que as coisas não vão bem, a gente começa a lembrar do Senhor. Ou a gente levanta meia hora antes do trabalho para orar. A gente vem na consagração, a gente vem nos departamentos, a gente participa da festa, compra a camisa, desfaz a camisa, sei lá o que faz, mas a gente faz em tudo porque a gente precisa do extraordinário, precisa do sobrenatural, meu irmão. Se a gente começasse a colocar e organizar a nossa vida de uma forma como se Deus estivesse presente em cada dia do nosso dia a dia, quando chegasse o momento da prova, Ele não precisaria receber coisas grandes demais. A gente só entregaria o que a gente entrega normal e Ele agiria no sobrenatural.